Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos trabalhar aqui o tema profecia e crise, qual que é a relação que há entre profecia e crise. Eu estou bem à vontade aqui na frente do meu computador, um celular aqui, transmitindo para o Facebook, e a minha metodologia não vai ser metodologia de pregação, mas de reflexão, e eu vou estar aqui olhando também o meu script, porque é muita coisa para a gente falar, mas eu acredito que você vai gostar muito, vocês vão gostar muito aí dessa live. Participe da nossa live, né? Envie a sua opinião, dá aí o seu like ou o seu dislike e vamos em frente trabalhando o tema profecia e crise. E o texto bíblico que eu escolhi e que me inspira a falar dessa temática é o texto, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você tiver uma Bíblia aí, a Bíblia tradicional ou no seu celular, e puder acompanhar, Romanos capítulo 1, de 18 a 31. Eu só estou citando a referência, não vou ler o texto aqui, mas eu vou salpicar a fala com esse texto e vou estar em todo momento recorrendo ao texto, não vou ler o texto, mas em todo momento recorrendo ao texto aqui para estar embasando a minha fala. Então, vamos fazer uma introdução, pensando que nós estamos vivendo tempos de crise. E se eu te perguntasse que tipo de crise você poderia dizer ou falar ou apontar nesse momento, talvez você apontaria um tipo de crise pessoal, quem sabe, familiar, e até hoje todos nós estamos participando de uma crise que é mundial, né? Isso é inédito para nós, para a nossa geração, participar de uma crise que é mundial. Nós participávamos antigamente da crise do petróleo, né? Nós participávamos antigamente de uma pandemia de vírus em que não se fazia o terror que está sendo feito hoje, em que as autoridades não tomavam as providências que estão sendo tomadas hoje. Enfim, há uma variedade imensa de crise, mas eu quero tocar em uma crise que tem, talvez algumas pessoas não estejam percebendo, que é a crise da quebra de paradigmas. Nós estamos vivendo época, ou uma ocasião, um momento no mundo, que é uma crise da quebra de paradigmas. Algum tempo atrás, nós presenciamos algumas situações que para a geração mais madura, a geração que passou dos 40 anos, foi uma situação muito constrangedora. Nós vimos grupos indo para as ruas e lutando pelos seus direitos, até de uma certa forma tentando impor a sua cosmovisão, a sua maneira de viver e tentando impor sobre a população. Quem não se lembra de grupos que invadiam templos no Brasil e ali dentro de templos cristãos praticavam todo tipo de imoralidade, defecavam e outras coisas desse gênero? Quem não se lembra daqueles momentos em que crianças eram levadas para tocar em homens nus, em nome de uma arte aqui no Brasil,
casas que abrigavam, de cultura que abrigavam esse tipo de arte aí. Quem não se lembra disso? Quem não se lembra da PEC 122, que trazia em si algumas propostas que colocariam uma ditadura gay sobre o Brasil? Eu quero dizer o seguinte: cada um viva do jeito que quiser viver, todos terão que prestar contas a Deus, mas impor um estilo de vida sobre as outras pessoas, aí já é um problema sério. Essas questões que eu levantei aqui, elas apenas revelam uma conjuntura que demonstram quebra de paradigma. Um paradigma vigente aí há mais de 2000 anos no Brasil, desde o início, e que agora há uma tentativa de quebrar esse paradigma e de instituir uma nova cosmovisão, uma nova ordem. Isso é crise? É lógico, toda quebra de paradigma é crise. E muita gente se angustia por causa disso. Eu tenho pensado esses dias que a maior crise não é tanto o vírus, não é tanta questão do perigo do vírus. A maior crise que o mundo está vivendo hoje é uma crise ideológica, é uma crise de quebra de paradigmas. Essa é a maior, é essa que traz mais ansiedade, é essa que traz mais medo às pessoas nesse momento. Bem, nós estamos aqui hoje abordando sobre o tema profecia e crise. Qual que é a relação entre as duas realidades? Só levantar alguns pontos aqui para a gente embasar mais o nosso estudo, que está baseado na carta do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, de 18 a 31, a questão da palavra profeta. Essa palavra ela vem do hebraico nabik, e olha que interessante, ela vem de uma raiz, a palavra nabik vem de uma raiz que significa borbulhar. A ideia aqui é de alguém que está trazendo uma mensagem, uma voz que não é sua, uma mensagem que não é sua, está borbulhando. E quando nós vamos ao Velho Testamento, a gente encontra pelo menos 3 tipos de profecia no Velho Testamento. Existe o primeiro tipo de profecia, que é o que todo mundo, quando a gente fala de profecia, as pessoas acham que é a revelação do futuro. Geralmente todo mundo identifica a profecia como revelação do futuro ou predição do futuro. Realmente a profecia tem esse aspecto no Antigo Testamento, como também no Apocalipse. Ela tem esse aspecto de predizer, mas não é só esse o aspecto, e esse nem é o maior e mais importante aspecto da profecia. Existe o aspecto da repreensão, e esse é o que mais aparece no Antigo Testamento. Então, todas as vezes que o povo está em crise moral, crise econômica, que o povo está se desviando dos parâmetros da palavra de Deus, ou dos parâmetros absolutos, parâmetros morais absolutos. Então, aparecem homens no Antigo Testamento profetizando, isto é, chamando a atenção, repreendendo, chamando ao arrependimento, chamando o povo que está se desviando. E desviar aqui, o que é desviar? É exatamente aquela pessoa que se afasta de valores morais, de valores espirituais, absolutos, que estão em Deus. Eu estou falando da palavra absoluta aqui, eu sei que não é mais politicamente correto falar em absolutos, mas eu quero dizer que uma das coisas que os profetas fizeram foi exatamente quebrar o que é politicamente correto.
politicamente correto é uma expressão pós-moderna para traduzir o que nós chamávamos antigamente de hipocrisia. Politicamente correto é o que nós chamávamos antigamente de hipocrisia. Então, hoje, numa sociedade pós-moderna, numa mentalidade pós-moderna, numa cultura pós-moderna, falar em absoluto é um pecado, é esbarrar no politicamente correto. Mas nós cremos num Deus que tem uma moral. Deus tem uma moral. Então Deus é absoluto e a sua moral é absoluta. Nós não podemos relativizar a moral de Deus, o que é, e está revelado na palavra dele. O profeta é levantado por Deus todas as vezes que há quebra de paradigma, no sentido de que esteja havendo um rompimento com a moral absoluta, com aquilo que Deus revelou. Não adianta as pessoas saírem dizendo, por exemplo, que hoje em dia não é mais errado isso. Foi errado antigamente, mas não é mais errado isso. Eu sei que há certas questões, e a gente, por motivo de tempo, a gente não tem como entrar aqui e aprofundar. Há certas questões que realmente são circunstanciais, elas são temporais, elas estão circunscritas a um contexto sociocultural de uma determinada época. Eu sei disso. Mas há outras questões que elas são eternas. Elas são absolutas. Não tem como nós rompermos e quebrarmos esses paradigmas. Por isso a gente vê o profeta sempre sendo levantado por Deus aí nesses períodos. E há uma terceira manifestação da profecia. A primeira, predição, não é a mais importante. A segunda, que é a mais importante, e eu vou mostrar aqui daqui a pouco, é a repreensão, e há uma terceira que é a consolação. Também a profecia é consolação. Então, todas as vezes que Deus vem e levanta um profeta para animar o seu povo, para consolar o seu povo, para fortalecer o seu povo, isso também é manifestação profética. Pois bem, predição, repreensão e consolação. Agora, os períodos do Antigo Testamento que mais ocorreram com mais intensidade ao ministério profético foram pelo menos dois: o período pré-cativeiro e o período no cativeiro, vamos dizer dessa forma, durante o cativeiro, antes do cativeiro e durante o cativeiro. Eu estou com uma tabela aqui, na minha frente, na minha tela do computador, né? E essa tabela aqui eu baixei da internet só para mostrar, é que no ano de 931 a.C. houve uma revolução em Israel e o reino de Israel se dividiu em dois. Ficou o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Samaria ou Israel. O reino de Judá continuou tendo a sua sucessão de reis, e o reino do norte, chamado Israel, a sua, agora, outra linhagem de reis. Se nós analisarmos, o reino do norte, ele iniciou então em 931 e ele terminou em 722 a.C. Foi quando houve a queda da Samaria e os assírios deportaram esse povo para a escravidão no cativeiro. O reino do norte houve uma intensa atividade profética, porque esse reino foi se afastando da lei de Moisés, foi introduzindo um culto que a lei de Moisés proibia, e ali apareceram Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias. O reino do sul, ele durou um pouco mais do que o reino do norte. Vejam bem que o reino do sul ele começou em 931. Aliás, ele deu continuidade ao reino de Davi, né? de Esaú, Davi,
e ele terminou com a deportação também do sul. Vou afastar um pouquinho aqui só para ver isso daí. E ele foi até o ano de 605. O ano de 605. Agora o que eu quero mostrar aqui, olha a intensidade da profecia. Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, todos profetizaram. Porque também esse reino do sul começou a quebrar paradigmas, começou a se distanciar do paradigma absoluto, moral, espiritual, que é a natureza de Deus. Começou a se distanciar. E o que aconteceu também, foram levados para o cativeiro. Em 605, iniciou-se o processo da deportação e da destruição do Reino do Sul. Pois bem, eu estou falando sobre profecia e crise. Qual a relação que há entre profecia e crise? E agora, praticamente, depois dessa pequena introdução, nós vamos entrar aqui no texto que está em Romanos, capítulo 1, de 18 a 31. Leia na sua Bíblia aí. Veja bem, o versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ira de Deus. Numa sociedade pós-moderna, é incorreto politicamente falar em ira de Deus. A palavra ira, ela vem do grego orgê, nesse texto aqui, e sendo usada para Deus, ela não traz a ideia de explosão de raiva, como quando ela é usada para seres humanos. O ser humano, quando essa palavra é usada para seres humanos, significa uma explosão emocional de raiva. No caso de Deus, a ira de Deus significa tão somente a santidade da justiça de Deus. Isto é, Deus não pode tolerar qualquer tipo de comportamento que vá contra a sua santa justiça. Ele é tão íntegro, ele é tão puro, ele é tão santo, ele é tão justo, tão reto, tão pleno, tão perfeito, que todos os comportamentos da sua criatura que vão contra essa retidão de Deus, esse comportamento, ele é disciplinado por Deus. É isso que é ira de Deus. E essa ira de Deus, ela se manifestou e se manifesta durante a história, no seu governo providencial. Ela se manifesta pelo menos de 5 maneiras. Quando é que essa justiça de Deus, ela então se manifesta disciplinando e punindo os homens que estão saindo fora, quebrando os paradigmas? Primeiro, quando as suas leis morais e naturais são violadas. Todas as vezes que um princípio moral de Deus é violado, há consequências. Ninguém pense que poderá fazer da sua vida, fazer o que quiser, viver do jeito que quiser. Pode até viver, porque aí entra uma outra questão, que é a liberdade. Mas as consequências da quebra de leis morais e naturais virão sobre a pessoa. Querem ver algo que virá sobre uma mãe que aborta, que está seguindo essa ideologia pós-moderna de que o corpo é da mulher, ela faz com o corpo o que ela quiser? Então, a mãe vai e aborta. E, entretanto, essas agências que incentivam a mulher ao aborto, elas não falam do pós-aborto no sentido emocional, no sentido espiritual,
no sentido psíquico, psicológico. Eles não falam do arraso e da destruição que há. Toda lei que é quebrada gera essas consequências. Mas há então também uma segunda maneira como essa ira de Deus se manifesta, quando ele vai julgar toda a terra. Haverá um dia em que Deus reunirá todos, e todos serão julgados segundo a sua santa justiça. Outra maneira de manifestação constante dessa ira: cataclismos na natureza, como o dilúvio, como Sodoma e Gomorra, destruição de Sodoma e Gomorra, pestes, guerras, e essas coisas todas que acontecem, que balançam a sociedade dos homens e que chegam até a findar com um tipo de civilização, são também manifestações da ira de Deus. Outra forma dessa ira ou essa justiça se manifestar é a questão da lei da semeadura e da colheita. Tudo que eu planto de ruim ou de bom, eu vou colher. Então, no caso aqui, nós estamos falando da ira, tudo que eu planto de ruim, eu vou colher. Isso aí não há escapatória. E também quando o homem, é uma quinta manifestação da ira de Deus, quando ele abandona o homem à sua própria sorte, quando ele abandona o homem ao seu vômito. É o caso de Romanos no capítulo 1. Quando Deus abandona o impenitente diante de tantas tentativas de convencer esse homem, de falar com esse homem, de usar a consciência, de usar as convenções sociais, através de outras pessoas, a própria natureza revelando Deus, e esse homem continua no caminho errado, então acaba que Deus o abandona ao seu próprio pecado, à sua própria sorte. Nós encontramos aqui então nesse texto de Romanos, no capítulo 1, diz que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e perversão. A palavra impiedade, azebeia, no original grego, significa falta de temor. Um impiedoso é aquele que já perdeu o temor por Deus. É a falta de reverência por Deus e as coisas de Deus. Falta de respeito a Deus. Quando o homem perde, atentem bem para isso, quando o homem perde o respeito a Deus, o temor a Deus, ele está pronto para fazer tudo o que ele quiser fazer. Ele está completamente liberado para fazer de tudo. Isto é, para pular de ponta no mar da perversidade. Não se assustem com o que um ser humano pode fazer. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e perversão. Deixa eu olhar o tempo aqui para não prolongar muito. Pois bem, a palavra perversão, adikia no grego, significa profunda violação do que é certo. Profunda violação do que é certo. Quebra de paradigma moral. Quebra de paradigma moral. É exatamente o que significa a palavra perversão. Agora entendem bem que, por que Deus, então, a ira de Deus vai se manifestando em processo contra esses homens? Porque eles se dão à impiedade, a zebeia, eles perdem o temor de Deus e eles partem para a adiquia, para a perversão. Aqui então a perversão sexual, aqui a perversão no palavreado, aqui a corrupção no sentido de roubar, desviar verba, mentir, traficar e todo tipo de mal. Tudo começa com o quê? Perder o temor de Deus, meu amigo? É como antigamente, na nossa geração, nós meninos que soltávamos pipas, papagaio, quando
topávamos com outro papagaio, na época podia usar o cerol, hoje não pode mais, é um perigo, mas na época podia. E quando cortava a linha de Deus, o nosso papagaio, quando cortavam a linha, né, topando com outro, o cerol do outro cortava a nossa linha, o nosso papagaio ia pelo vento, completamente solto, levado pelo vento. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade, contra o homem que vai perdendo o temor dele e se entrega então à adiquia, isto é, a perversão. Perdeu o temor de Deus, meu amigo, está pronto para fazer o que der, o que vier de perverso. Aí começa a mentir, começa a mexer com droga, começa a prostituir, começa a roubar, desviar a verba. A vida vira uma vida de mentira. Tudo é mentira, perdendo o temor de Deus. E então, o versículo 18 termina dizendo, a ira de Deus, a justiça de Deus vem punir, num processo, punindo toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Deter a verdade pela mentira é exatamente a pessoa está ouvindo, Deus está levantando a profecia na vida dessa pessoa, ou na vida dessa família, ou na vida dessa igreja, ou na vida desse prefeito, ou na vida da nação, e estão ouvindo, estão recebendo essa profecia, mas estão detendo a verdade, estão escorando a verdade e abraçando a injustiça, exatamente a adiquia, né? Aí cometem todo tipo de mal, E então o versículo 19 nos traz algo interessantíssimo, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por isso essas pessoas são indesculpáveis. Não se trata de gente ignorante, não se trata de gente que não sabe que roubar é errado, que desviar a verba da merenda é errado. Não se trata de um governador que seja oportunista, esteja usando a desgraça da doença como arma política. Não se trata. Não se trata de gente ignorante. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Se eles não tivessem nenhuma manifestação ou revelação ou apocalipse, né, que é revelação de Deus sobre o que é certo, o que é errado, eles teriam até uma determinada desculpa. Mas o versículo 19, ele vem e diz que, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha na sua Bíblia aí. Deus lhes manifestou. Então nós entramos aqui no campo da teologia e nós acreditamos em dois tipos de revelação. Deus se revela de forma geral para todos os homens, por isso são indesculpáveis, e Deus se revela de uma forma especial para com os seus eleitos. Todos os homens podem olhar para o firmamento e se conscientizar e convencer que uma evolução, o caos da evolução não pode ter gerado tamanha perfeição no macrocosmo e no microcosmo. Tudo é muito perfeito. O universo é como um relógio cheio de engrenagens, cada uma no seu lugar, dentro de uma sincronia, não há anacronia, tudo perfeitíssimo. O caos não poderia ter gerado isso. Só um ignorante poderia acreditar nessa religião da evolução.
Há de ter sim um design inteligente por trás de tudo, que planejou tudo isso. E quando o homem olha para o universo, tanto a nível do universo macroscópio, como para dentro de si, ele vai notar que sim, há um ser superior, uma inteligência superior que fez tudo isso. A revelação geral, então, todos os homens têm essa revelação. Através da consciência dele, ele sabe também quando ele está quebrando o paradigma certo, quando ele está abraçando o mal, a perversão, a azebeia, a adiquia, a impiedade e a perversão. Ele sabe, ele tem consciência disso. O político lá que está desviando o dinheiro da merenda, que está aparelhando o Estado para pilhar o Estado, ele sabe, ele tem consciência, a não ser que ele entrou num estado de psicopata que a consciência já cauterizou de tal forma que para ele é normal fazer essas coisas. Pois bem, o versículo 20 diz que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eles recebem a verdade, eles detêm a verdade, eles abraçam e promovem a mentira, e eles perdem o temor de Deus e por isso se entregam a toda perversidade, mas Deus está ainda se revelando. Deus ainda, através da natureza, da consciência, por mais cauterizada que a consciência esteja, há de ter um flashzinho de luz ali para trazer essa pessoa de volta. Há de ter um flashzinho de luz do Espírito Santo para libertar essa pessoa. Pois bem, e o versículo 20, então, ele vai dizer no finalzinho, você pode aí acompanhar na sua Bíblia, ele diz, tais homens são por isso indesculpáveis. São indesculpáveis, eles não têm como se justificar. Não há desculpa para eles diante de Deus. Eu estou falando do Deus que a Bíblia revela. Tem muita gente que chega assim, Deus não vai fazer isso com o filho dele. Todo mundo é filho de Deus. Deus vai passar a mão na cabeça do filho dele. Se Deus estivesse passando a mão na cabeça desses filhos aí, entre aspas, dele, dessas pessoas que se afastam do paradigma absoluto, moral de Deus, e vão trilhando caminhos tenebrosos, terríveis, perversos da vida moral, política, religiosa em todos os sentidos, se Deus realmente passasse a mão na cabeça dessa turma, aí o inferno estaria vazio, o céu estaria cheio. Mas o que nós encontramos na Bíblia é que o inferno é que está lotando de gente. É o inferno que está lotando de gente. Eles se tornam indesculpáveis. Aí no versículo 20, lá no finalzinho, tais homens se tornam indesculpáveis por isso. Por quê? Porque o versículo 20, ele diz o seguinte, veja, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Não lhe deram glória, isto é, não quiseram se submeter a Deus. Não quiseram se submeter a Cristo como Senhor da vida deles, participar da glória de Deus. E o que é participar da glória de Deus? É ficar falando glória a Deus, glória a... Não! Participar da glória de Deus é exatamente se submeter ao senhorio dele, receber tudo de Deus, que Deus tem para nós, e devolver a Deus
numa sincera e plena glorificação, porque todas as vezes que eu recebo o amor de Deus, eu não terei outra coisa senão glorificar a Deus através das minhas palavras, da minha vida, da minha cosmovisão, através dos meus padrões morais, através do meu comportamento, da minha vida econômica, minha vida política, minha vida social, minha vida espiritual, minha vida em todos os departamentos. Eu vou glorificar a Deus. Pois bem, tais homens são, por isso, indesculpáveis diante de Deus. Buscaram a glória da criatura em lugar do Criador. Notem bem os versículos 24, 26 e 28 aí na sua Bíblia. Note bem isso daí. Nesse caso, a ira de Deus, aqui em Romanos, não é aquela ira das desgraças da natureza, peste, guerra, morte, não é ainda o juízo final, mas é uma das mais duras manifestações da ira de Deus, é quando Deus entrega o homem a si mesmo, aos seus próprios pecados. E a ideia aqui é de um homem que está muito bêbado e ele se afoga em seu próprio vômito. Quando Deus insiste com o homem, a profecia chega na vida do homem, a palavra chega, a repreensão chega constantemente na vida desse homem, repreendendo, chamando ao arrependimento. Ele continua abraçando a mentira, a perversão e abandona a verdade. Sabe o que acontece? É que Deus, então, chega no momento em que Deus entrega esse homem a ele mesmo. Aí o que há dentro dele aflora com força, porque o que ainda prende essa corrupção que há dentro da natureza humana, essa depravação que há dentro da natureza humana, é a graça de Deus, é o Espírito Santo. Mas no momento em que o Espírito Santo se afasta dessas pessoas, todo tipo de coisa ruim sai, porque não há nada de bom nessa natureza humana. Todo tipo de perversão, de maldade, coisas que deixam o diabo com vergonha, saem de dentro da vida dessa pessoa. Os versículos 24, note bem, versículo 24, acompanhe em sua Bíblia. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Versículo 26, por causa disso o quê? Por causa disso, está lá no versículo 18, esses homens detêm a verdade pela mentira. Vou ler de novo 18 aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Exatamente os homens que abraçam a impiedade, perdem o temor de Deus, se entregam a toda perversão, detêm a verdade, não deixam a verdade aparecer, mas promovem a mentira, o engano, o engodo. É isso que o 26 está falando. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Olha outra vez, Deus os entrega aos seus próprios desejos. E no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha outra vez Paulo falando que Deus entrega esses homens a eles mesmos. E esse é o pior castigo que Deus pode dar ao homem. Essa das facetas da manifestação da justiça de Deus, essa é a pior coisa. Que venham pestes, pragas, que venham lutas, que venham doenças, luto, mas que jamais Deus nos entregue a nós mesmos. Mas infelizmente, há determinadas pessoas
que a justiça de Deus se manifesta dessa forma. Entrega essas pessoas a elas mesmas. E aí, nós vamos continuando aqui, para quem está chegando agora, talvez, né? Falando aí sobre a profecia e crise, qual a relação que há entre profecia e crise. Eu estou vendo aqui o Tiago de Souza Cândido, está nos assistindo aí, muita gente dando like, comentando. Vai comentando aí, vai participando. Estou vendo muitos pastores também aqui. Deus abençoe a sua vida e a todos que estão participando. Coloque aí a sua participação. Se você tiver algo para acrescentar que eu não falei, coloque aí também, você que conhece a Bíblia, a Palavra de Deus. Aqui, essa live aqui é democrática, tá? Todo mundo pode participar. Pois bem, vamos lá que há um ditado inglês que diz o seguinte: plante uma ideia e colherás um pensamento. Plante um pensamento e colherás uma ação. Plante uma ação e colherás um hábito. Plante um hábito e colherás um caráter. Plante um caráter e colherás um destino. Vejam bem que quando o homem começa a passar por cima da sua própria consciência, ele sabe pela natureza que existe um ser superior, ele sabe que existe Deus, é impossível não saber disso, e ele começa então a viver de forma que a própria consciência o acusa, dizendo que está indo contra os absolutos de Deus. E isso, gente, olha, vou dizer aqui, a antropologia já mostrou isso claramente. Vou abrir um parênteses e entrar nessa questão, porque alguém pode estar dizendo assim: mas isso é só em país cristão. É uma construção social, esse conhecimento moral, né? Essas papagaiadas aí da academia pós-moderna, é uma construção social, esses valores cristãos e tal. Pois bem, vários estudos já foram realizados, não foi dois, milhares de estudos, e demonstraram que em todas as culturas que essas pesquisas foram realizadas, sejam em sociedades complexas, sejam em sociedades ainda tribais, ou mesmo tribos que estão sendo descobertas atualmente, matar é errado, roubar é errado, desonrar pai e mãe é errado, adultério é errado. Como que se explica isso? Senão que a lei que Deus revelou, a lei moral que Ele revelou nas Escrituras Sagradas, muito especialmente nos 10 Mandamentos, ela está impressa no coração do homem. Por isso, homens que não têm contato e nunca tiveram contato na vida, eles têm esses absolutos em sua questão moral, em sua moralidade. Não matam, não desonram pai e mãe, não roubam, ou pelo menos tem isso na consciência. Quando os homens começam a passar por cima da consciência deles e a praticar essas coisas, o que acontece? É que primeiro vem um pensamento: olha, eu vou desviar aquela verba, eu vou garantir o meu futuro. Se a pessoa faz uma vez e continua fazendo um determinado tipo de perversão, o que vai acontecer? É que aquilo passa de um pensamento para uma ação. Se há repetição, aquilo vai se tornando de ação para hábito. Vejam bem que o hábito ele é muito mais forte do que uma ação. Uma pessoa pode cometer algo errado, mas a consciência acusou, ele volta e não comete mais. Opa, deixa eu deixar isso daí para lá, não é o que meu pai me ensinou, não é o que minha mãe me ensinou, não é o que a Bíblia, a palavra de Deus, o pastor, o padre me ensinaram, o meu líder religioso me ensinou. Deixa isso para lá.
Então, se ele continua fazendo aquela coisa errada, né, de hábito vira caráter. E se continua, de caráter vira destino. Vira destino. Então, esses homens que a Bíblia está falando aqui, são homens que se habituaram, virou caráter. É questão de caráter agora, são bandidos, e a gente vai ver aqui na frente os nomes que Paulo vai dar a esses tipos de prática. Pois bem, um outro ponto aqui para a gente partindo para o fim dessa live, é que esse desrespeito que o homem tem ao que Deus revelou, através da sua consciência, através da natureza, e que ele se torna indesculpável, ele não vai poder chegar e falar, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo outro. Então, o que acontece? Todos se tornam indesculpáveis diante de Deus por causa disso. A consciência desses homens, ela vai se cauterizando, ao ponto de chegar um momento que elas não são mais tocadas. Que desviar, que mentir, que furtar, que matar, que destruir, que enganar, tudo isso se torna algo comum e natural na vida dessas pessoas cauterizadas. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrando uma lista de características que mostram a vida dessas pessoas. Por exemplo, essas pessoas que vão desprezando a profecia, a correção divina, e vão se entregando com avidez ao erro, à depravação. Vejam que os versículos 24 a 27, Paulo fala que a sexualidade se torna confusa. O cara não sabe mais se é homem, ele não sabe mais se é mulher, se é poste, se é árvore. Por quê? Ele vai perdendo a identidade dele. Ideologia de gênero é coisa de gente que se afastou de Deus há muito tempo e foi para longe. Ele não sabe se ele é mulher, se ele é homem, se ele é poste, se ele é árvore, se ele é cachorro, se ele é o quê? Se ele é papel, se ele é livro. Então vejam bem que Paulo fala assim no versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e fazendo a vontade da criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E continua, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, até as mulheres. E é interessante que há um estudo que mostra que quando uma civilização está entrando em processo de depravação, não é um estudo, são vários, uma civilização está entrando em processo de depravação moral, o último a se depravar é a mulher. O homem se deprava mais rapidamente do que a mulher. Podem notar a história aí, a história aí para trás, né? A mulher dentro de casa, fiel, cuidando da família, o homem lá, dando seus pulos lá fora, sexualidade completamente sem compromisso, pervertida. Só que aqui a coisa está ficando tão feia que Paulo traz as mulheres primeiro. Até as mulheres mudaram o modo natural. Aquelas que mantêm mais a questão do temor é a mulher. A mulher parece que ela é mais temerosa com respeito a valores, que ela guarda mais, ela introjeta mais. Ela tem muito mais dificuldade de romper com valores morais do que os homens. Mas a coisa chegou a um ponto tão ruim que Paulo fala, por causa disso Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, que é isso daí, é homem e mulher, o certo é homem
ter atração por mulher e mulher por homem. Veja o que Paulo fala: semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Aí nós vamos entrar aqui num ponto, para ir chegando ao fim dessa live, que eu vou falar mais detidamente, é que Paulo está falando que a sexualidade se tornou confusa e essas pessoas recebem a punição por causa do seu erro. São doenças venéreas, AIDS, a mídia vendida à mentira e a desinformação, ela não revela o número de jovens que morrem nos Estados Unidos, por exemplo, que lá tem estatística. Elas não revelam, mas tem estatísticas. Aqui no Brasil não tem. E o número deve ser muito maior. O número de pessoas que morrem por causa de doenças venéreas, câncer no ânus, é alarmante. E Paulo está falando aqui que recebem a punição. O número de homossexuais que morrem por causa da prática homossexual. E a mídia incentivando a continuar com essa prática homossexual. O Brasil não tem estatísticas para mostrar isso, mas com certeza o número deve ser muito maior. Câncer, doenças venéreas, AIDS. É só pesquisar. Vá ao Google e pesquisem. Mas, além da questão da sexualidade que Paulo levantou aqui, que é a questão confusa da sexualidade, como resultado da punição de Deus, porque Deus entrega tais pessoas a eles mesmos. Eu disse aqui que é a mais severa manifestação da justiça de Deus, é quando Deus nos entrega a nós mesmos. Ai de nós, Deus me livre dele tirar a mão, do Espírito sair, do Espírito de Deus se afastar e eu ficar entregue a mim mesmo, na escuridão da minha mente, na obscuridade do meu coração, na ignorância da minha existência. Ai de mim, eu vou ficar completamente sem rumo, sem norte, e eu não terei mais balizas, nem morais, nem espirituais, para que eu possa continuar. Agora, o interessante é que o versículo 29, 30 e 31, Paulo fala de outras questões também. Às vezes, o problema não vai ser a confusão da sexualidade. Notem que no versículo 29, ele fala que no 28 ele fala: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É como se dissesse: Deus pega pela mão, não vá, não faça isso, não siga esse caminho. Eu vou. Chega uma hora que a mão solta, e aquele desejo que era contido ainda, ou aquelas crises interiores que são contidas pelo Espírito Santo, isso vem como um vulcão para fora. Isso vem como um vulcão que explode. Daí Paulo vai falar no versículo 29, cheios de toda injustiça, esse tipo de gente. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, versículo 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, que eles têm raiva de Deus, ódio de Deus. Eu fiquei pasmado.
ao ver um grupo desses aí, LGBT, fazendo uma manifestação na rua em que Maria estava abortando Jesus. Por que esse ódio contra Deus, que é amor? Se Deus está punindo, é para o bem. A Bíblia diz que Ele disciplina quem ama. Por que esse ódio tão feroz contra Deus? Eu sei por quê. Não é só a malignidade humana. Há uma malignidade espiritual por detrás disso. Há uma malignidade demoníaca por detrás disso. Um ódio latente contra Deus, contra as coisas de Deus. E então o versículo 30 continua Paulo: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. A palavra pérfido quer dizer traidor, infiel, pérfido, sem afeição natural e sem misericórdia. Por acaso, isso daqui é um retrato da sociedade na qual nós vivemos atualmente? Essas características aqui estão parecendo demais com o Brasil. Confusão na sexualidade, todas essas características aqui de pessoas que, fala no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que rejeitam a verdade, a profecia, a correção e abraçam a injustiça. Pois bem, algumas pessoas, eu vou fazer uma citação aqui, talvez algumas pessoas vão se assustar. O verdadeiro profeta, ou verdadeiro pregador do Evangelho, que vê o pecado avolumando-se nas esferas da moral, da política, da economia e da cultura, ele não fica calado. O verdadeiro, porque tem um falso profeta. O verdadeiro profeta que vê o pecado, ou o erro, o mal, avolumando-se na esfera da moral, da política, da economia ou cultural, o verdadeiro não fica calado. O falso profeta, ele tem pelo menos 5 características. Ele não quer ferir a ninguém, ele quer agradar a todo mundo. Por exemplo, esse texto aqui de Romanos 1, principalmente quando toca na questão da homossexualidade, da prática da homossexualidade, melhor dizendo, e que diz que essas pessoas recebem a merecida punição pelo seu erro, o falso profeta ele vai torcer de todas as formas para mostrar que isso daqui não se refere a essa homossexualidade moderna, que era um tipo de depravação lá no Império Romano, que era algo, que era tipo uma Sodoma e Gomorra, que se fazia no meio da rua, ninguém tinha parceiro, ninguém tinha fidelidade a um parceiro, porque tem gente aí que se dizendo de Deus, falando que você pode casar sim, homem com homem, mulher com mulher, desde que seja fiel, Deus vai abençoar, pode ir para a igreja, pode tomar Santa Ceia. Essa é uma característica do falso profeta, é aquele que quer agradar a todo mundo. Uma segunda característica, então, que é consequência dessa, é reinterpretar os textos bíblicos de forma que os textos não agridam mais as pessoas que estão vivendo contra a moral de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras, a santa palavra de Deus. Um terceiro
uma terceira característica do falso profeta, ele não traz em sua mensagem palavra de arrependimento e conversão. Não. O falso profeta é só receita de bolo, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de dinheiro, uma vida próspera, uma vida legal, uma vida abençoada, mas você não vê ali na mensagem dele, não fala nada de cruz, de morte, de arrependimento, de mudança de vida, de voltar-se para Deus, de arrepender e deixar os pecados. Ele não fala disso, porque ele quer agradar todo mundo. Uma quarta característica do falso profeta, ele fala sempre de coisas boas para o seu público. Sempre coisas boas. Não, esse coronavírus não tem nada a ver com Deus. Não, isso é coisa aí do homem. Isso é coisa da natureza. Então ele só quer falar coisas boas para o seu público. E tem um apreço muito grande pelo dinheiro. Dinheiro, balançou aí o dinheirinho, a sacolinha, o barulhinho da moeda, aquilo chama a atenção do falso profeta. Eu vou chegando ao fim dessa live, porque eu estou falando sobre profecia e crise. Graças a Deus que há profecia em momentos de crise, porque Deus quer que nós todos reflitamos, mesmo as crises que são mundiais, como essa que nós estamos sofrendo. É momento de fazer uma reflexão. Todos. É momento de voltar para Deus. Mas em que eu preciso voltar para Deus? Em que eu preciso voltar para Deus? Estou vendo aqui a Filó Generoso, está assistindo a live. Grande abraço, Filó. Todos precisamos voltar para Deus em alguma coisa. O dia que eu pensar assim, eu não preciso, eu já estou com Deus plenamente, não preciso voltar para Deus, eu estou numa situação triste. Essa questão, essa consciência precisa estar dentro de nós sempre. É momento de fazer uma reflexão. Como que está a nossa vida? Está havendo profecia nesse momento? Vamos pensar um pouco sobre a nossa vida. Em Provérbios 29, 18, está escrito que não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo se corrompe quando os profetas e as profetisas param de trazer a palavra de Deus. O povo há de se corromper. Então, Deus sempre levanta verdadeiros profetas. A profecia às vezes machuca, porque a correção machuca. Mas a profecia nos traz para Deus. Ela nos abençoa. Ela nos traz de volta para Deus sempre. Em tempos de crise, são tempos de escuridão, são tempos de incerteza, são tempos que nós precisamos de uma luz para nos guiar, para nos mostrar a luz no fim do túnel. E é aqui que Pedro então afirma, temos lá na sua segunda carta, capítulo 1, 19, Pedro diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Nós estamos passando por uma crise. Não é só do coronavírus, né? A crise do terror e do pânico que está sendo colocado sobre nós pela mídia. A coisa é grave, mas o terror e o pânico é pior do que o coronavírus. Mas não é só essa crise que nós estamos passando. Algumas pessoas que ouviram essa live com certeza estão passando por crises existenciais, por crises na família, quem sabe na empresa, crises por causa de uma doença terminal que chegou. Há vários tipos de crise. E o que eu quero dizer nessa manhã é que não percamos a nossa esperança.
vamos ouvir a palavra de Deus, como Pedro diz, fazer bem e atender à profecia. Se for correção e está me machucando, está doendo, então eu não vou fechar o meu coração para a correção de Deus, porque eu sei que Deus corrige a todos aqueles a quem Ele ama. E Pedro então termina dizendo: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Nós não estamos agora passando por um lugar tenebroso, escuro, cheio de incertezas? Não é esse o momento da nossa vida? Pois bem, a profecia, ela é como uma candeia, ela é como um farol que brilha nos mares encapelados, para que o nosso barco possa chegar firmemente ao porto. É o que Pedro está falando, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Eu desejo a todos que participaram a bênção de Deus sobre vocês, sobre as nossas vidas, sobre as autoridades do Brasil nesse momento difícil, que consigam encontrar a melhor solução, que Deus intervenha, que Deus mostre a graça dele e que no tempo certo dele, muitas pessoas venham se voltar para ele nesse momento, para abraçar a causa dele, a palavra dele e a vontade dele para as suas vidas. Quero agradecer a todos que participaram, as observações, aí eu vou ler tudo depois, vou colocar um coraçãozinho lá, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe e até a próxima live, que será hoje à noite. Deus abençoe. Abração.